Oi, então vamos começar com o nosso curso. Nesse curso nós vamos descobrir as obras notáveis de G.K. Chesterton, um renomado jornalista, é uma figura, foi literária, foi um reconhecido filósofo e teólogo. As suas percepções foram profundas sobre o mundo e até hoje tem cativado plateias, né, gerações por gerações. G.K. Chesterton é amplamente reconhecido como um dos grandes pensadores do século XX. A sua vasta obra abrange uma ampla gama de tópicos, desde a filosofia até a religião, passando pela política, pela literatura, e seus escritos refletem que ele tinha uma mente afiada e uma habilidade assim única, gente, de enxergar além das convenções sociais, e ele questionava muito as suposições que estavam com muitas raízes naquela época. Bom, Chesterton, como jornalista, ele tinha uma habilidade que era notável, de quê? De expressar suas ideias de uma maneira assim bem clara e acessível. Em seus artigos, nos ensaios que ele escrevia, que foram publicados em vários jornais e revistas, e suas palavras assim ressoaram com um público que era amplo e diversificado até hoje. Ele abordava questões sociais, políticas e religiosas com uma mistura de sagacidade, de muito bom humor e de profundidade intelectual, que é raro. Além disso, Chesterton era um prolífico autor de livros. As suas obras abrangem uma ampla variedade de gêneros, desde a ficção até não ficção. Ele escreveu romances e contos, escreveu ensaios, escreveu biografias e até mesmo ele deixou bastantes poesias. A sua escrita era marcada por uma linguagem muito vívida, eram personagens cativantes e uma perspicácia filosófica que desafiava e desafia até hoje as convenções que eram estabelecidas e as novas convenções estabelecidas hoje. O legado de Chesterton, ele é, como vocês percebem, duradouro, e as suas obras continuam a ser lidas e apreciadas até os dias de hoje. O seu pensamento profundo e a sua visão única do mundo inspiraram inúmeras gerações de leitores que encontraram em suas palavras uma rica fonte de sabedoria, oferece insights e, sem dúvida nenhuma, ainda inspiração para as novas gerações. Você também irá descobrir obras notáveis de G.K. Chesterton. Basta você querer embarcar nessa aventura intelectual e literária que com certeza vai desafiar as suas ideias pré-concebidas, vai despertar a sua imaginação, irá abrir novas perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. O Chesterton tem um livro muito conhecido, esse livro é muito influente atualmente, que se chama O que há de errado com o mundo. Chesterton aborda a crítica à falta de pensamento independente e a coragem de definir o que é certo
e aquilo que é justo. E com base no clássico livro Que Há de Errado no Mundo, de Chesterton, uma reflexão importante surge para que nós possamos pensar sobre ele. É sobre o papel da família no processo de autonomia e de liberdade em nossa sociedade. Segundo o autor Chesterton, a família é a base da sociedade. É onde, podemos dizer assim, que as pessoas aprendem os valores que são essenciais para a vida na comunidade. Através dela, da nossa família, nós aprendemos a importância de quê? Do respeito, da solidariedade, da responsabilidade, além de podermos desenvolver os nossos laços afetivos que moldam a nossa personalidade. A família é, portanto, fundamental para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa, mais livre. São valores como, vamos dizer, autonomia, de liberdade, tão prezados por Chesterton, que são aprendidos em sua estrutura e que permeiam toda a sociedade. Logo, então, devemos pensar, é crucial valorizar e fortalecer a instituição familiar, a fim de construir um mundo que seja melhor, que seja mais livre para todos. A família é um pilar importante na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, e, portanto, a sua relevância é uma relevância, assim, podemos dizer, concordando com Chesterton, é indiscutível, gente. Além disso, a família é um espaço seguro e acolhedor para o indivíduo, onde é possível desenvolver a autoestima, desenvolver a confiança em si mesmo. É através da convivência com os pais, com os irmãos, que toda criança aprende a se expressar e a se relacionar com outras pessoas, tornando-se mais, vamos dizer assim, realmente preparada para enfrentar os desafios que a vida adulta vai impor. Então, valorizar a família, pessoal, é, portanto, uma atitude que deve ser cultivada por todos. É necessário que cada um faça sua parte para manter esta instituição forte e saudável, garantindo assim um futuro que seja melhor para as próximas gerações. A família também tem, como eu posso dizer assim, um papel importante na formação de indivíduos críticas, que sejam pessoas críticos e conscientes. Através dos debates, das conversas em casa, é possível nós nos desenvolvermos o senso de inteligência, de capacidade de refletir sobre questões que realmente são importantes na sociedade. Isso contribui para formar cidadãos mais conscientes, mais engajados, capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade que seja mais justa e que seja, de fato, a partir daí, saindo desse processo todo, igualitária. Infelizmente, pessoal, muitas vezes a instituição familiar ela é subvalorizada.
ela é negligenciada, causando assim prejuízos não apenas para os indivíduos, mas também para a sociedade, evidentemente, como um todo. Por isso, pessoal, é importante que a sociedade, como um todo, tem que reconhecer a importância da família e deve ter formas de um apoio de políticas públicas que tem que visar fortalecê-la e não enfraquecê-las. Bom, em resumo, a família é um pilar fundamental mesmo, da sociedade. E a sua importância, ela deve ser valorizada, deve ser fortalecida por cada um de nós, por todos. Investir em políticas públicas que promovam, que tenham coragem de promover o desenvolvimento saudável das famílias, é uma forma assim de construir simplesmente uma sociedade de fato, aí sim, mais justa, provavelmente muito mais igualitária e livre para cada um e para todos. Bom, Chesterton, continuando aqui com o nosso raciocínio, em suas reflexões sobre a educação, Chesterton destaca a influência positiva que a esfera doméstica, isso mesmo, a esfera doméstica exerce no processo educativo. Ele argumentava, e argumenta através da obra Show, que o lar é o ambiente ideal para o desenvolvimento integral das crianças, pois é em casa que elas encontram amor, segurança e valores fundamentais, sem dúvida nenhuma. No entanto, Chester questionava a tendência, desde aquela época que ele já percebia, moderna, de transferir o poder que é educacional do âmbito familiar, veja bem, passar isso para o governo. Ele levanta essas preocupações sobre a perda da individualidade e da liberdade de pensamento que podem resultar dessa transferência de poder. Para Chesterton, ele já enxergava a esfera doméstica, que oferece um ambiente muito mais adequado para a formação moral, né? Uma formação ética, uma formação intelectual que as crianças necessitam. O autor ressaltava lá nos anos de 1910 que é no lar que as crianças terão a oportunidade de serem nutridas e educadas de acordo com os valores e crenças da família. Ele acreditava que essa influência ela é simplesmente essencial para o desenvolvimento de uma sociedade saudável e equilibrada. Portanto, Chesterton defendia a importância de preservar, de fortalecer aquilo que ele chamou de esfera doméstica. Essa esfera doméstica impacta na educação, valorizando o papel dos pais e da família como os principais educadores. Claro, são os principais educadores das crianças. Ele acreditava que a transferência de um poder com tal magnitude para um governo poderia levar a uma perda simplesmente uma perda da identidade, da autonomia, comprometendo o desenvolvimento integral, o desenvolvimento pleno das crianças. Ele percebia isso, se preocupava com isso, colocou energia para escrever esse livro. Ele alertava para os perigos de um sistema educacional que seria um sistema excessivamente
centralizador, controlador, né? E controlado justamente pelos governos. Ele argumentava que ao transferir tal poder educacional para um governo, há uma perda do ambiente íntimo e personalizado que só o lar é capaz de proporcionar. A educação se tornaria, como nós estamos presenciando hoje, padronizada, burocrática, impessoal. Além disso, o autor, Chesterton, destacava que o excesso de influência do governo na educação, claro, poderia levar a uma perda simplesmente da liberdade individual do pensamento inteligente, do pensamento correto. Quando o governo determina o que é ensinado na escola, há menos espaço para que haja a diversidade de ideias e até mesmo para o próprio questionamento das normas que são estabelecidas. Por outro lado, o ambiente acolhedor, que é o ambiente do lar, da casa, oferece uma educação, claro, personalizada, baseada nos valores e nas crenças da própria família. E é nesse ambiente, gente, que as crianças recebem o amor, o apoio e a orientação, promovendo um desenvolvimento integral, amplo e saudável. Portanto, ele acreditava que era importante refletir sobre as implicações de uma educação excessivamente governamentalizada e reforçar a importância do ambiente familiar na formação das crianças. Ao valorizar a esfera doméstica, podemos promover uma educação, vamos dizer assim, mais personalizada, mais criativa e centrada no indivíduo. Chesterton oferece, através de suas obras, uma perspectiva única sobre esse assunto, destacando a importância do papel das mulheres na sociedade e, é claro, na educação. Ele reconhece, gente, a necessidade de igualdade de direitos, evidentemente, de oportunidades para as mulheres. Quando escreveu em 1910, ele era um defensor dessas questões para as mulheres, mas também ele ressaltava o valor evidente, natural, único da esfera doméstica. O autor argumentava que as mulheres terá um papel fundamental na criação e na educação das futuras gerações deste mundo. Ele destaca a influência positiva que só as mães têm para o desenvolvimento dos filhos, gente. Transmitindo o quê? Valores, ensinando responsabilidades e nutrindo o amor e o cuidado, que só as mulheres têm essa capacidade, esse dom. No entanto, Chesterton levantava as preocupações sobre o impacto do sufrágio feminino, ou seja, o direito da mulher votar. Ele falava sobre quais seriam os impactos entre a vida doméstica e o poder governamental. Ele argumentava que a participação política poderia levar a uma maior centralização do poder, resultando na diminuição da influência da esfera doméstica para a educação das novas gerações. Por fim, pessoal, Chesterton propõe a importância
de encontrar um equilíbrio entre a participação política das mulheres e a preservação da esfera doméstica. Ele, Chesterton, acreditava que as mulheres sempre vão ter um papel que é crucial a desempenhar. Tudo bem, tanto na vida política quanto na esfera doméstica, e que é necessário valorizar e respeitar ambos os papéis. Continuando com as nossas premissas aqui, vamos falar sobre a hierarquia no ensino. Ao analisar a importância da educação, Chesterton destacava a necessidade de instrução e de autoridade para um aprendizado efetivo. Ele, Chesterton, argumentava lá em 1910 que a educação não se resume apenas a fornecer informações, o que é óbvio, mas também a transmitir o quê? Valores e princípios que moldam o caráter dos indivíduos. Segundo o autor, já naquela época, quando a instrução e a autoridade elas são negligenciadas na educação, gente, as consequências podem ser assim desastrosas. Uma educação inadequada pode levar simplesmente à falta de discernimento e à incapacidade de tomar decisões informadas. Além disso, a ausência de autoridade na educação simplesmente pode resultar em indisciplina e a falta de respeito pela autoridade que é legítima. Portanto, o autor, Chesterton, ele ressaltava a importância de uma abordagem que fosse uma abordagem equilibrada na educação, que poderia envolver tanto assim a transmissão de conhecimento evidente, quanto a presença de autoridade. Ele acredita que essa abordagem proporciona uma base que é sólida, testada, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento moral dos indivíduos, preparando-os para enfrentar os desafios que esse mundão, mas enfrentar com sabedoria, enfrentar assim com integridade, com inteligência. O segundo ponto que a gente pode colocar é a questão da paciência no ensino. Quando descobri assim qual era a perspectiva de Chesterton sobre a questão da disciplina, era assim: a descoberta seja uma descoberta importante na aprendizagem. É igualmente essencial que os educadores eles forneçam orientação, uma estrutura que sirva para facilitar o processo de aprendizagem. Para Chesterton, a ideia de, vamos colocar assim, que as ideias que são colocadas de forma equivocadas, de que, vamos dizer, as crianças constroem exclusivamente o seu próprio conhecimento. Como pregava, por exemplo, um pensador atual aqui no Brasil, enfatizando a virtude da paciência no ensino eficaz. Então, gente, evidentemente que a criança, ela por si só, ela não vai ter condição de retirar de dentro dela mesma aquilo que ela não possui. Evidentemente que a autoridade em colocar conhecimentos para a criança é um conhecimento fundamental que vai nutrir
de fora para dentro, ok? Não é uma questão que vai puxar de dentro da criança algum conhecimento que seja iluminado, que já estava lá dentro, como por exemplo gostar de comer alface, né? Então a paciência que Chesterton nos coloca nesse texto é justamente que tem que ter por parte dos educadores essa postura que entende que é preciso colocar, é preciso inserir ideias que não sejam equivocadas, conhecimentos que sejam benéficos, que construam virtudes ao invés de construir, de reforçar vícios. Então é por isso que ele ressaltava a virtude da paciência que deve-se ter na prática do ensino eficaz. Em sua análise da educação, o Chesterton criticava a noção de que as crianças são capazes de construir completamente o seu próprio repertório de informações, de conhecimento. Desculpa. Ele argumenta que, embora as crianças fossem deixadas completamente à própria sorte na construção do conhecimento, isso aí, gente, está na cara, é óbvio que é um equívoco, está errado. Ele destacava a importância da presença de educadores pacientes, que possam servir como guia aos alunos em seu processo de aprendizado. A paciência é vista por Chesterton como uma virtude assim essencial no ensino eficaz, permitindo que os educadores acompanhem o ritmo de cada aluno e ajustem suas abordagens de acordo. Ao ressaltar a importância da paciência, nosso autor, Chesterton, já reconhecia lá em 1910 ou antes que a aprendizagem não é um processo instantâneo e que cada aluno tem o seu próprio ritmo. Esse ritmo, ele é direcionado a um ritmo que precisa para absorção de conhecimento. Portanto, os educadores deveriam estar dispostos a oferecer suporte contínuo, encorajamento, repetição quando necessário, para garantir que um aprendizado eficaz e duradouro. Portanto, pessoal, a perspectiva desse autor, de Chesterton, ele destacava a necessidade assim, de uma coisa que falta, que a gente percebe muito atualmente, de equilíbrio entre a exploração autônoma e a orientação no processo próprio de aprendizagem. Ele acreditava que, ao reconhecer essa importância da paciência e do papel dos educadores, nós poderíamos promover um ensino de fato eficaz que capacite as crianças a desenvolver todo o seu potencial. O terceiro ponto e aspecto aqui que a gente vai analisar junto com Chesterton é simplesmente o tópico da autoridade, a autoridade da família. Vamos explorar aqui junto com Chesterton a importância que essa autoridade tem na educação. Isso aí vai contrastar com as ideias da época dele que estava aflorando, como evidentemente com os tempos atuais, que busca diminuir o papel da família. Nesta sessão aqui, nesse tópico, nós precisamos examinar essa relevância da autoridade na educação. Nós precisamos destacar a diferença de perspectiva em relação às ideias contemporâneas que buscam assim
como é que eu posso dizer, minimizar o papel da família nesse processo, para usar um termo que seja politicamente correto. Chesterton argumentava que a autoridade desempenha um papel assim fundamental na educação das novas gerações, fornecendo o quê? Orientação, fornecendo disciplina, fornecendo estrutura para que o desenvolvimento dos nossos jovens, através do estabelecimento de limites claros, e da imposição, sim, imposição de regras. A autoridade, pessoal, ajuda as crianças a aprender a importância de uma coisa que hoje está imperceptível praticamente, que é do respeito, da responsabilidade e de uma palavra hoje que é tabu a gente mencionar, eu vou falar da obediência. No entanto, algumas correntes de pensamento modernos, desde a época de Chesterton, antes e agora muito mais, questionam a autoridade na educação, argumentando que ela é, vamos dizer assim, opressiva, né? Que ela é limitadora para as crianças. Então, assim, essas visões realçam a autonomia e a liberdade individual, muitas vezes diminuindo o papel da família e da autoridade no processo educativo. No entanto, pessoal, o autor Chesterton ressaltava assim, que a autoridade evidente não deve ser vista como uma forma de opressão. Não. Ele repudiava essa posição, mas sim como uma fonte de segurança, de orientação. Ele argumentava desde aquela época que a família desempenha um papel insubstituível na formação de valores e na educação dos filhos, proporcionando um ambiente de amor, de confiança, de autoridade, uma autoridade benéfica, pessoal. Então, ao explorar essa importância da autoridade na educação, nós podemos compreender, claro, como ela contribui para um desenvolvimento natural, integral das crianças, ajudando-as a adquirir habilidades sociais, éticas, de aprendizado, cognitivas, essenciais para toda a vida, para toda uma vida. Vamos continuar com a nossa apresentação aqui sobre a reflexão de que Chesterton fez sobre a educação. As dinâmicas de poder estão em transformação, sempre estarão. Examine a relação em evolução entre a igreja, a família e a escola, testemunhando a diminuição gradativa, forte, da autoridade da igreja e o crescimento exponencial da influência do Estado. Nesse tópico aqui, vamos raciocinar como Chesterton e explorar a relação em constante evolução entre a igreja, a família e a escola. Vamos ver como essa dinâmica tem impactado a autoridade da igreja e o crescimento da influência do Estado. Então, nesse ponto, Chesterton, ele observava que ao longo de todo um período, houve uma diminuição acentuada, de forma gradual, mas persistente, da autoridade da igreja e um aumento correspondente da influência do Estado, a influência na educação de nossos filhos.
Antes, a igreja tinha um papel assim central na formação moral, na formação espiritual das crianças. Mas isso aí, gente, tem sido desafiado à medida que o Estado está entrando e assumindo uma posição mais, vamos ser assim, politicamente correto na palavra, proeminente na educação. Além disso, o autor destacava, desde aquela época, de 1910, a importância que a família tem nesse contexto. Ele argumenta assim que a família desempenha um papel essencial, crítico e fundamental na transmissão dos valores, das crenças para gerações futuras. Esse é um papel importantíssimo da família. No entanto, o que a gente percebe? Com a crescente influência do Estado na educação, a autoridade, a influência da família simplesmente tem sido assim destruída. Não é só questionada, é destruída e muitas vezes reduzida a quase nada. Essas mudanças têm implicações assim significativas para a sociedade global, para a sociedade como um todo. E o Chesterton, ele já levantava as preocupações sobre a perda da autoridade moral da igreja e o crescimento da influência do Estado na formação, ou poderíamos até dizer, na deformação do intelecto das crianças. E ele enfatizava a importância de preservar a autoridade, preservar o papel da igreja, o papel da família na educação, a fim de garantir uma formação integral, equilibrada, uma formação saudável para as futuras gerações. Então, assim, diante desse contexto em evolução, é fundamental refletir sobre o quê? Sobre a relação entre a igreja, a família, buscando as formas de fortalecer a autoridade, essa autoridade, uma autoridade moral da igreja, o papel da família na educação. Ao fazer isso, nós podemos contribuir para o desenvolvimento, para o potencial de indivíduos éticos, responsáveis, comprometidos com o bem-estar, não só dele, não só da sua família, mas da sociedade, gente. Essa erosão de valores tradicionais, elas têm ocorrido, essas mudanças sociais que a gente tem constatado em nossa sociedade, tem corroído, enferrujado, quebrado os valores tradicionais. À medida que a educação se seculariza mais e mais, e o papel da família é negligenciado, quebrado. Então, assim, aqui nesse ponto, nós precisamos explorar as mudanças sociais. Quais são essas mudanças que estão impactando os valores tradicionais? À medida que a educação se seculariza, o que acontece? Cada vez mais, o papel da família é destruído. É como se a família fosse um agente agressor para o desenvolvimento das crianças. Então, assim, o autor observava que a secularização da educação tem levado a uma forma de erosão, de destruição de valores que antes eram transmitidos pela própria família. À medida que a influência da religião tem diminuído no ensino, os princípios morais, os princípios éticos, psicológicos,
que eram fundamentais na sociedade, eles são destruídos e muitas vezes deixados praticamente como terra arrasada. Não se encontra. Além disso, o autor destaca que o papel que a família tem sido desafiado em meio a esse, vamos dizer assim, contextos de mudanças sociais, com a crescente centralização da educação nas mãos de um governo. A esfera doméstica perde parte, às vezes até totalmente, a sua autoridade e a capacidade de influenciar na formação de seus próprios filhos, das suas crianças. Essas mudanças, pessoal, têm implicações assim incríveis, perversas, significativas para a sociedade como um todo, e a gente tem percebido. Nós somos atingidos por isso. E Chesterton já argumentava que a educação secularizada e a diminuição do poder da família podem levar a uma falta de referências morais, falta de referências morais sólidas, resultando em um declínio, em uma queda fatal dos valores que sustentavam a harmonia e que sustentam a harmonia e o bem-estar não só daquela família, mas da sociedade como um todo. Então, gente, diante desse cenário, é fundamental refletir sobre os impactos dessas alterações, dessas mudanças sociais. Precisamos buscar a forma de preservar aqueles valores que realmente fortaleciam o papel da família na educação. Ao reconhecer essa importância da esfera doméstica como um espaço único de formação, de transmissão de valores, nós podemos e devemos contribuir para uma construção de uma sociedade que evidentemente vai ser muito mais equilibrada, muito mais saudável do que nós temos percebido. A ascensão do Estado, gente, isso aí, Chesterton já falava que a crescente dominação do governo na educação e as potenciais consequências de sua expansão, nós percebemos isso, dessa centralização governamental do Estado. Então, assim, nós precisamos entrar profundamente nas perspectivas que Chesterton ele apontava nessa crescente dominação. Essa é a palavra, uma dominação do Estado assim absurda na educação hoje. Nós precisamos examinar as possíveis consequências dessa expansão incontrolável que o Estado está tendo sobre a educação de nossas crianças. Então ele já levantava preocupações sobre o papel cada vez assim dominador, amplo e maior que o Estado está tendo na educação. Ele já observava que, à medida que o Estado vai assumindo um papel mais forte, mais potente, proeminente na educação das crianças, é claro que haverá sempre o risco de perda da diversidade de ideias, de valores que são fundamentais para uma sociedade que se quer saudável, se quer plural. Então o autor já destacava que a expansão do poder do Estado na formação da educação pode levar a uma coisa assim péssima, que é a uniformidade de pensamento, é a supressão, é acabar com a liberdade da própria expressão
a expressão da liberdade. Ele argumentava que é importante preservar a autonomia das famílias. Lógico, das comunidades, autonomia para educar, a fim de garantir uma educação mais abrangente, uma educação mais respeitosa das diferentes perspectivas e necessidade dos próprios alunos. Então, gente, além disso, o autor ele já levantava as preocupações sobre a falta. A falta de quê? De prestação de contas do Estado na educação. Ele destacava que quando a educação está nas mãos do governo, haverá sempre, e há um risco, de falta de transparência e, é claro, de responsabilidade, o que pode prejudicar a qualidade e a eficácia do sistema educacional como um todo nos países. Então, gente, diante dessas preocupações, o autor Chesterton argumentava a favor de uma maior participação das famílias e comunidades na educação, na formação das crianças. Ele ressaltava a importância de um sistema educacional que valorizasse a diversidade de ideias, que respeitasse a autonomia das famílias e que promovesse a responsabilidade e a transparência no próprio processo educacional. É fundamental que refletir, como nós estamos fazendo aqui neste curso, sobre as perspectivas de Chesterton, sobre a crescente dominação do Estado na formação, na informação, no que se diz, no que se pode dizer, e considerar essas implicações desse domínio, dessa expansão com as nossas crianças. Ao fazer isso, nós podemos buscar a forma de promover uma educação realmente, aí sim, que seja plural, que seja inclusiva, que seja responsável, que atenda às necessidades, que atenda às aspirações de todos de fato os alunos. Então nós estamos seguindo aqui para o final da nossa exposição. Espero que esteja sendo claro a minha perspectiva junto com a de Chesterton. Então, agora vamos entrar na perspectiva feminina. Nesta seção aqui, nesse tópico, o autor questionava a abordagem feminista de imitar a masculinidade para alcançar a igualdade. Então, nesta época, Chesterton já destacava a dignidade natural. Existe uma dignidade natural da mulher, uma autoridade educacional mantida pelas mulheres. Isso dito lá em 1910. Então, o autor já levantava questões sobre a abordagem feminista de imitar a masculinidade. Então, essa abordagem vislumbrava que era um meio lícito para alcançar uma igualdade inexistente. Ele argumenta que essa abordagem pode levar a uma negação e a subestimação das características e habilidades que são únicas, gente, que só as mulheres trazem para a sociedade. Não tem como o homem competir nesse quesito. O autor já destacava que as mulheres possuem uma dignidade natural e uma autoridade
educacional que são inerentes à mulher. Ele argumenta que as mulheres têm o dom. Dom para quê? O dom para nutrir, o dom para ensinar, o dom para moldar a próxima geração. Essa autoridade educacional, gente, ela é assim fundamentada em sua capacidade de quê? Uma capacidade excelente de cuidar, de amar, de transmitir valores, de transmitir princípios éticos às crianças. Então, assim, redefinindo os papéis das mulheres, vamos examinar as narrativas sociais, essas narrativas que cercam a libertação, entre aspas, das mulheres por meio de quê? Do trabalho fora de casa. Então, assim, contrastando isso com uma tarefa sublime de nutrir, de salvar, gente, almas. As mulheres têm essa capacidade de salvar almas por meio da educação. Nesta seção aqui, nesse tópico, o autor examinou as narrativas sociais que cercavam a libertação das mulheres por meio do trabalho, que era um trabalho que não fosse um trabalho dentro de casa. Então, assim, era desconsiderado que a mulher tem uma tarefa assim sublime de nutrir e até mesmo de salvar almas por meio da educação. Então, Chester, ele reforçava que a igualdade não deve ser buscada, não deve mesmo, gente, ser buscada através da imitação dos homens. Mas assim, ela deve ser buscada através do reconhecimento, da valorização das características e habilidades distintas de cada sexo. Então ele destacava a importância de uma abordagem mais inclusiva e holística da igualdade, que respeitasse, que celebrasse as diferentes, aí sim, contribuições que homens e que mulheres devem e podem fazer para a sociedade. Então é fundamental essa parte. Nós entendemos que questionar a abordagem feminista de imitar a masculinidade para alcançar essa tal igualdade e considerar a importância de valorizar a dignidade natural, valorizar a autoridade educacional mantida pelas mulheres. Então, ao fazermos isso, nós podemos aí sim promover uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equitativa, onde todas as vozes, perspectivas sejam valorizadas e respeitadas. Então, o autor, Chester, ele observava que a sociedade tem valorizado cada vez mais o trabalho fora de casa, valorizado como forma de libertação, entre aspas, das mulheres. Olha, no entanto, ele argumentava que essa valorização ela poderia levar a uma negligência da tarefa que é considerada por todos grandes pensadores sublime de nutrir, de educar as crianças, que é uma das funções, talvez a função mais importante que a mulher tem na sociedade. Então o autor destacava que a educação é uma tarefa sublime
que envolve não apenas transmitir conhecimentos, mas também envolve nutrir, envolve recuperar personalidades, até mesmo poderíamos dizer de salvar almas. Ele argumentava que a mulher tem um papel fundamental, gente, nesse ofício, nessa tarefa, pois é ela, a mulher, é quem tem o dom, isso, um dom natural de nutrir, de cuidar das crianças. Então, sim, Chesterton enfatizava que a educação é uma tarefa que exige muito mais do que simplesmente ensinar habilidades técnicas, mas passa muito além disso. Ela envolve, assim, uma capacidade de moldar o caráter, moldar a personalidade, a alma das crianças, ajudando as crianças a se tornarem pessoas éticas, pessoas responsáveis, um ser humano que seja comprometido não só com ele, com a família dele, mas com o bem-estar da sociedade como um todo, gente. Isso pode ser alcançado por meio do amor, da paciência. Paciência que as mulheres têm, né, nessa questão da dedicação que as mães, que as educadoras nos evidenciam. Além disso, o autor levantava preocupações sobre as consequências essas que da valorização excessiva, sabe? Do trabalho que tem que ser só fora de casa. Ele já argumentava que isso poderia levar a uma destruição do lar, uma destruição da esfera doméstica, uma destruição da educação das novas gerações, das crianças, o que poderia ter consequências, e hoje nós constatamos, infelizmente, negativas para a sociedade como um todo. Diante, assim, dessas, vamos dizer, preocupações que o autor demonstrava, ele já reforçava que é importante, fundamental, crítico, valorizar a esfera doméstica. E a educação das crianças como uma das funções mais importantes que a mulher tem no cenário do mundo na sociedade. Ele destacava a importância de promover uma sociedade que valorizasse a educação e o cuidado das crianças, reconhecendo o quê? Que o papel da mulher é vital nessa tarefa, vamos dizer, quase sagrada, sublime. É fundamental refletir sobre as narrativas sociais que cercam, entre aspas mesmo, a libertação das mulheres por meio do trabalho fora do lar, fora de casa, fora da esfera, né, que é uma esfera particular, e considerar as implicações dessa valorização, entre aspas, excessiva do trabalho fora do lar. Ao fazer isso, nós podemos buscar formas, precisamos encontrar, de promover uma sociedade que volte a valorizar a educação e o cuidado das crianças, reconhecendo um papel, gente, que é simplesmente vital da mulher. É uma tarefa insubstituível e sublime. Então, assim, vamos considerar o ideal feminino. Então, o autor, ele já falava sobre as contribuições, sim, únicas, que as mulheres trazem para a educação das crianças, impactando a sociedade globalmente. Sua visão inspirava uma reavaliação dos papéis, né, de homem e mulher no mundo moderno. Chesterton
destacava que as mulheres, elas têm uma, vamos dizer assim, uma sabedoria peculiar, uma intuição especial que as torna essenciais para a educação. Então ele argumentava que as mulheres possuem uma capacidade que é uma capacidade, gente, inata, de estender as necessidades emocionais, as necessidades psicológicas das crianças. O que lhes permite às mulheres nutrir e educar de maneira assim únicas, ímpar e significativa. O autor ressaltava que as mulheres têm uma sensibilidade aguçada que lhes permite perceber sutilezas e nuances que muitas vezes passam, na maioria das vezes, eu tenho certeza que passam despercebidas pelos homens. Essa habilidade é fundamental na educação de antes e de agora, pois permite que as mulheres se conectem de forma profunda com as crianças e as ajudem a desenvolver integralmente suas capacidades e potenciais. Então, gente, esse autor, Chesterton, também ele reforçava que a maternidade não é apenas uma função biológica, mas um chamado sagrado. Ele destacava que as mulheres têm o poder de moldar, de influenciar o futuro de uma sociedade. Por meio de quê? De uma coisa natural a elas, que é educar as gerações futuras. Então, assim, além disso, o autor Chesterton destacava que as mulheres têm uma, vamos dizer, uma influência, transformadora na esfera doméstica. Ele argumentava que a atmosfera que cobria o lar, criada principalmente pelas mulheres, desempenha um papel assim único, ímpar, insubstituível na educação e na formação, no desenvolvimento, no crescimento, no fortalecimento do caráter das crianças. Essa esfera doméstica é um espaço de amor, é um espaço de cuidado, é um espaço de valores que moldam o caráter das crianças e simplesmente, pessoal, prepara as crianças para enfrentar esse mundo, para enfrentar com paixão, com sabedoria. Diante dessas percepções profundas, Chesterton desafia a visão preconceituosa, estereotipada dos papéis de sexos e inspira uma reavaliação do ideal, esse ideal feminino na sociedade atual. Ele nos convida a reconhecer, a valorizar sim as contribuições únicas que as mulheres traz e sempre irá trazer para a educação da sociedade, e a buscar uma igualdade que respeite, que celebre as diferenças entre os homens e as mulheres. Então, assim, para finalizar essa parte do curso, é fundamental explorar as percepções de Chesterton sobre o ideal feminino. Precisamos considerar como podemos aplicar essas ideias no mundo atual,
na modernidade, nossos tempos, nos nossos anos agora de 2024. Ao fazer isso, nós podemos promover uma sociedade que seja mais justa, equilibrada, saudável mentalmente, onde os homens e mulheres possam atingir, sabe, seu pleno potencial e contribuir de maneira significativa para o bem-estar de todos. Eu espero que essa exposição, com as ideias aqui colocadas, baseadas grande parte no livro O que há de errado no mundo, tenha contribuído para que vocês entendam as etapas posteriores que nós precisamos dar. É com muita satisfação que eu gravei essa parte do módulo do meu curso, que em breve eu vou disponibilizar para todos que se interessem em perceber que a educação de nossos filhos faz parte de uma sociedade que pode ser melhor a partir da clareza das ideias, levando em consideração aquilo que realmente é necessário, a busca da verdade sobre as coisas e sobre o conhecimento. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e em breve eu vou soltar os tópicos para os próximos assuntos que esse curso vai abordar. Obrigado.